Você sabia que entre 20% e 30% dos brasileiros têm constipação intestinal? O que a gente chama popularmente de prisão de ventre ou intestino preso? De acordo com a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, não se trata de uma doença, mas sim um sintoma. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a médica coloproctologista, doutora Aline Seleghini. Seja muito bem-vinda, Aline, à nossa casa. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Que legal, você trouxe um intestino pra gente aqui. Eu trouxe. Que demais! Toda vez que a gente fala sobre prisão de ventre, eu não sei se é algo que você escuta mais, mas as mulheres, é mais comum em mulher? É mais comum, de fato é mais comum. Alguns estudos falam, inclusive, até em 60% das mulheres, principalmente com o passar da idade, apresentarem esse sintoma. E a gente vai saber por quê. O que você trouxe aqui? Conta pra gente o que é a prisão de ventre. Então, para a gente pensar no funcionamento do nosso trato gastrointestinal, nós temos que avaliar todo o nosso organismo. E aí, antes de pensar nas causas da constipação, de fato, nós temos que saber o que é a prisão de ventre. Então, vou te perguntar uma coisinha. Pode perguntar, vamos lá. Você acha que nós temos que ir ao banheiro todos os dias? Eu achava. Gostei dessa resposta. Achava. Agora acho médio. Porque eu acho que a gente fica bem quando o intestino está funcionando bem e a gente acredita que todo dia é o certo, né? Exato. Mas hoje nós sabemos que nós não precisamos ir ao banheiro todos os dias. Então, para definir se nós temos ou não a prisão de ventre, nós avaliamos a frequência das evacuações, ou seja, ir ou não todos os dias, mas nós sabemos que nós podemos ir de 3 vezes ao dia no banheiro até 3 vezes na semana. Então, se a pessoa ficar 2, 3 dias sem evacuar, não tem problema. Não tem problema. Desde que ela não tenha que fazer esforço, desde que as fezes não sejam ressecadas, desde que ela não precise realizar alguma manobra para evacuar. Se nada disso acontecer, tá tudo bem, ela não tem constipação. Legal. Então, isso é super importante, aí foi até por conta disso que eu trouxe aqui os meus companheiros. Conte pra gente o que a gente tá vendo aqui, Aline. Então, eu trouxe aqui, na verdade, um amigurumi que tem o intestino fino, o intestino delgado e o intestino grosso e o nosso intestino grosso. Então, durante o nosso processo de digestão, nós nos alimentamos e o alimento passa pela boca, pelo esôfago, pelo estômago e o intestino delgado. Esse processo dura em torno de 90 minutos, é um processo rápido. Mas, quando ele passa pelo nosso intestino grosso até chegar no nosso reto, esse é um processo que pode demorar até 3 dias. Por isso que nós podemos, sim, ficar 3 dias sem evacuar. Exatamente. Exatamente. E o que a gente pode dizer que é o sintoma? Por exemplo, como que eu sei, então, dizer que eu tenho prisão de ventre, né? Já que eu não preciso, de repente, ir ao banheiro todos os dias. Exato. Então, principalmente a questão do esforço evacuatório. Então, aquela pessoa que vai ao banheiro e tem que ficar muito tempo fazendo massagem para ir no banheiro. Nas mulheres, muito frequente, às vezes alguma digitação que nós comentamos. Então, empurrar entre a vagina e o ânus, esse também pode ser um sinal de constipação. E as fezes ressecadas. Nós não temos que ter nem fezes diarreicas, nem fezes em síbalos, como nós falamos, aquelas fezes em bolinhas. Esses são os 2 extremos. Nós temos que ter fezes macias, fezes que nós não precisamos de um esforço para eliminá-las. Então, a partir do momento em que nós temos qualquer um desses sinais e desses sintomas, nós precisamos de uma avaliação adequada. E o que pode ocasionar? Esse é um outro ponto importante também. A maior parte das pessoas que têm constipação, na realidade, tem constipação por hábitos de vida inadequados. E aí nós temos que destacar 3 pontos. Isso eu acho extremamente relevante a gente comentar. Primeiro, a ingesta de água. Então, nós temos que beber água, principalmente nos dias quentes. Uma média de 35 ml de água por quilo. Então, uma pessoa de 60 quilos, em torno de 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Exato. Então, essencial. Dias quentes, atividade física, temos que aumentar ainda mais essa quantidade. Tem que passar desses 2,5. Exatamente. Então, o ideal, andar com uma garrafinha do lado, porque aí a gente não perde essa contagem, já sabe exatamente o quanto que a gente ingeriu. Segundo,
quantidade de fibras. Então, a gente tem a falsa impressão que sim, consumimos muita fibra. Mas, na sociedade que nós vivemos, correndo o tempo todo, produtos industrializados, não é o que de fato acontece, né? Por exemplo, alface. Para a gente consumir a quantidade adequada de fibras ao longo do nosso dia, nós deveríamos comer pelo menos 2 a 3 pés de alface por dia. Tudo isso? Exato. Porque nós temos que consumir 25 gramas de fibra por dia. Então a gente faz um charme no prato. Exato. Exatamente. E aí, por isso até que eu trouxe essas fibras aqui para comentar com vocês. Eu trouxe algumas opções de fibras. Então, a granola, farelo de trigo, chia, o psyllium, que eu particularmente gosto muito. Por quê? Quando nós introduzimos esses tipos de farelo na nossa alimentação, nós conseguimos aumentar a quantidade de fibras ao longo do dia e, dessa forma, melhorarmos a quantidade e o funcionamento intestinal. Que legal. E eu posso usar na salada, posso usar no meu iogurte? Sim, em saladas, iogurtes. Suco. Aqui eu trouxe esse suco, que é um suco verde com mamão, com salsão, com espinafre, com linhaça, que ajuda muito no funcionamento intestinal. Outra coisa que eu gosto muito de acrescentar nas receitas é o psyllium, que é essa daqui. Ele é bem fininho, como vocês podem observar. E, inclusive, por exemplo, numa receita em que nós utilizamos maisena, nós podemos substituir a maisena por ele. Fica super leve, ele dá aquela fofura que a maisena traz para as receitas e a gente consegue aumentar a ingesta de fibras. Então, se eu descobrir que eu tô com os meus hábitos ruins e isso é a minha causa, eu vou resolver esse problema. Mas quando isso ultrapassa, por exemplo, as pessoas estão com hábitos bons, elas comem bem, fazem exercício, mas mesmo assim ela está tendo esse problema. Isso é grave? O que pode acontecer? É super importante, nesses casos, procurar ajuda. Primeiro, porque se é algo que está acontecendo e não acontecia antes, nós temos que descartar doenças graves, como o câncer de intestino. O câncer de intestino é o segundo mais prevalente na população geral, exceto o câncer de pele. Então, sim, nós temos que descartar e nós temos que realizar o exame de colonoscopia. Esse é um dos pontos, principalmente para quem tem mais de 45 anos. Então, é essencial que a gente descarte o câncer de intestino. Mas, descartado essa possibilidade, nós temos outros exames para avaliar o funcionamento do nosso intestino. E aí, nesses casos, nós temos alguns que utilizamos algumas cápsulas que o paciente ingere e consegue avaliar justamente o tempo que essas cápsulas demoram para percorrer todo o nosso intestino. Legal. E aí nós avaliamos, será que esse intestino está mais lento? Será que não, ele não está mais lento? Existem exames que nós avaliamos a pressão dentro do ânus. Então, às vezes, o funcionamento está certinho, tá? As fezes estão percorrendo esse caminho adequado. Mas, na hora que ele está no ânus, o ânus não contrai de forma adequada. Então, é como se fechasse uma porta. As fezes estão empurrando essa porta e o nosso organismo não está abrindo a porta. Então, essa é uma outra possibilidade. E, inclusive, algumas doenças, como, por exemplo, a diabetes, como, por exemplo, doenças neurológicas. O uso de remédios também pode causar isso? Sim, muito frequente. Agora, essas medicações para emagrecer, super frequente. Algumas medicações para o coração, para arritmias, podem influenciar. Alterações na tireoide. Então, a avaliação da constipação é um todo. É avaliar o organismo e o paciente como um todo. Todos os seus hábitos, todas as medicações que ele utiliza. E aí direcionar se, de fato, há necessidade de um exame ou não. Mas, mais uma vez, é importante reforçar. 80% das pessoas que têm prisão de ventre é por conta do mau hábito. E aí, se a gente conseguiu identificar, se tratou, ótimo, né? Se melhorou os hábitos, melhor ainda, porque a saúde agradece. Mas se de repente a pessoa tem algum problema mesmo, é tratado como? Com remédios? Como que funciona, Aline? Em alguns casos, quando nós identificamos que o funcionamento intestinal, que a passagem das fezes é lenta, nós podemos introduzir alguns laxantes. Mas é importante que eles sejam prescritos pelos médicos. Por quê?
O laxante pode gerar desidratação, pode gerar alteração no rim, pode piorar ainda mais o quadro da constipação, tendo um efeito reverso. Então, alguns casos nós utilizamos sim laxantes e existem diversos subgrupos de laxantes. Outros casos nós podemos realizar fisioterapia. Então, nesses casos de movimentação inadequada da musculatura, a fisioterapia auxilia muito. Interessante. Muito. Tem uma perguntinha para você, Aline. Da ótimo. Solange. Boa tarde. Tenho o intestino preso. Será que por isso eu não consigo emagrecer? Obrigada. Faz sentido essa pergunta da Solange, porque a gente se sente pesada, não é, Solange? Um beijo para você. Faz muito sentido essa pergunta da Solange. O funcionamento do intestino está intimamente relacionado com todo o nosso organismo. Hoje nós já temos vários estudos que mostram a relação do nosso eixo intestino-cérebro. Inclusive na absorção de nutrientes, inclusive na absorção de diversas substâncias. Então, um fator primordial para o início do emagrecimento é o adequado funcionamento intestinal. Mesmo porque, muito provavelmente, ele também está atrelado à baixa ingesta de fibras, que auxiliam no emagrecimento, aos maus hábitos, exato. Então, na verdade, está tudo associado. Eu achei muito legal a forma como você explicou e eu acho que a gente já podia marcar uma próxima para a gente continuar falando um pouquinho da nossa saúde do intestino, que eu acho que é uma coisa que afeta muita gente. Sim. E é bem o que você falou, é a correria, são os maus hábitos e outra, a gente fica mal-humorado quando o nosso intestino não funciona, Exato. Não é? Então, enfesado literalmente. Literalmente. Então, eu já acho que a gente já precisa continuar falando um pouquinho sobre esse assunto, porque vai chover de perguntas, porque eu vi que tem vários exames interessantes pra gente falar, e eu acho que a gente podia falar disso. Pode ser, Aline? Com certeza. Com certeza, ficarei muito feliz em poder trazer mais conhecimento e conversar sobre diversos assuntos. Eu acho que é essencial. Com certeza. Muito obrigada. Seja bem-vinda à nossa muito casa. Muito obrigada viu? a você. Espero que você tenha gostado. Adorei, estou muito feliz e muito obrigada por, mais uma vez, poder trazer um pouquinho desse mundo da coloproctologia para todo mundo. Com certeza. Você de casa, aproveita, segue a Aline, entra no Instagram. O Instagram é @doutora, tá? DRA que tá aparecendo aí na sua tela. @Aline Seleghini. É Seleghini que fala mesmo? Seleghini. E o telefone é o 11 95653 5931 e tem o site também, doutoralineseleghini.com.br. Se você tem dúvida, quer saber mais, já manda pra gente conversar com ela da próxima vez, combinado? Tchau, beijo, obrigada. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigada.